Aí ele fecha o livro, entrega o pergaminho. Que capítulo de Isaías ele estava lendo? Isaías? Então vamos lá ler. Vamos ver o que ele não leu, porque ele fecha o livro nessa frase inaceitável e diz: hoje se cumpriu esta palavra entre vocês. Ele não leu a última parte do versículo 2, o dia da vingança. O que é o dia da vingança? Anotem, porque vocês vão esquecer. É uma referência à grande tribulação. Então, o que é o período do ano aceitável do Senhor? Que período é esse? É o período da graça. Quando terminar a graça, vem o dia da... Aí começa a contagem da última semana de Daniel. Então, a última semana de Daniel, esses 7 anos, é o dia da vingança. É a última semana que está faltando. Então nós estamos vivendo no intervalo entre a semana 69 e a semana 70, que é o período que Deus trata com a igreja. Ok? Acabou Daniel agora, eu não posso falar mais. Eu vou tentar falar de Apocalipse agora. Muda para Apocalipse aí, amado. Apocalipse tem alguns capítulos chaves. Quando eu vou comprar um livro de comentário de Apocalipse, eu abro sempre no capítulo 12 de Apocalipse. Qual o comentário que tem no livro? O que aparece lá? Uma mulher vestida de sol, com os pés na lua, e 12 estrelas na cabeça. E ela está grávida. E o dragão, que João revela quem é o dragão, ele diz: o dragão é o diabo. O resto não é revelado, a gente tem que interpretar. E o dragão quer comer a mulher, o filho da mulher. Mas ele não consegue, porque o filho é arrebatado para o céu. Quem é essa mulher? Esse capítulo 12 de Apocalipse é o ponto-chave de todo o livro de Apocalipse. Se você souber interpretar o capítulo 12, olha, existem N interpretações. E você é livre para seguir qualquer uma delas. Eu estou te dando uma delas que eu aceito, que é a visão do seminário Osana, que é dispensacionalista. Mas se você crê diferente, tá? Você tem toda a liberdade. Uns falam que é Maria, porque Maria deu luz a Jesus. O filho varão é Jesus, aquele que há de reger todas as nações. Mas não pode ser Maria. Então quem é essa mulher? Há uma interpretação novíssima aqui no Brasil, que veio dos Estados Unidos, que veio com as comunidades, com aquela ideia das comunidades evangélicas, que a mulher toda é a igreja, e que o filho varão é a igreja, é parte da igreja que vai ser arrebatado. É uma delas, a interpretação. Então, você vai entender algumas coisas do Apocalipse, você tem que ir lá no Velho Testamento. Gênesis, José teve um sonho. Deixa eu ver qual é o texto de Gênesis aqui, que eu anotei aqui em Apocalipse. Ele teve vários sonhos, mas, capítulo 12, eu não anotei aqui não, mas é em Gênesis, eu acho que é 39, Gênesis 39, um dos sonhos é aquele das vacas magras e vacas gordas, lembra? O outro sonho que ele teve, que ele foi contar para os seus irmãos, e se deu mal. Eu não sei se José não era bom de hermenêutica, mas ele sonhou e ele viu 11 estrelas, e o sol e a lua fazendo a vênia para ele. Ele empolgado, eu não sei se ele entendeu, a Bíblia não disse se ele entendeu, ele foi e contou para os seus irmãos. Só que os seus irmãos, eles tinham feito seminário Osana, fizeram hermenêutica, e eles se interpretaram logo. José não era o primogênito, e ele falou assim: você está dizendo que nós, teus irmãos, e papai e mamãe, nós vamos nos encurvar diante de você, rapaz? Então veja só, quem era o pai e a mãe? O sol e a lua.
Quem eram as 12 estrelas? As 12 tribos de Israel. Então quem é a mulher lá de Apocalipse 12? É Israel. Porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Tá? Então, até o versículo 5 do capítulo 12, a profecia já é passado, já se cumpriu. O filho foi arrebatado e o dragão não pôde. Agora, a partir do versículo 6, é escatologia, escatom. Ainda vai se cumprir. E a mulher passa a perseguir Israel. O quê? Na metade da grande tribulação para frente. Porque no primeiro 3 anos e meio, o anticristo fez uma aliança e cumpriu. Período de paz. Mas a última metade, o anticristo profana o santuário. E quebra a aliança. E diz que é Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 fala que ele vai entrar no santuário e vai dizer que é Deus. Aí ele passa a perseguir Israel, a mulher. Quando Israel chega no final desse período da grande tribulação, eles estão para perder a batalha. O anticristo está para ganhar essa guerra. E olha, é bem nessa metade da grande tribulação que eu estava falando da descendência do diabo, ele descendo, onde ele estava no terceiro céu. E agora onde ele está? Nas regiões celestiais. Ele está no segundo céu. E na metade da grande tribulação, no capítulo 12 de Apocalipse, fala que ele será lançado literalmente na terra. Aí diz: alegrai-vos, ó céus, porque o diabo, vosso adversário, que vos acusava dia e noite, foi lançado por terra. Mas o texto diz: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós. Mas aí tem assim, vírgula, por pouco tempo. Vai ser só por 3 anos e meio. Então, durante a última metade da grande tribulação, a trindade maligna vai estar reinando na terra. O diabo, o anticristo e o falso profeta. O diabo tenta imitar Deus, o falso profeta tenta imitar o anticristo, a primeira besta tenta imitar Jesus, e a segunda besta, o falso profeta, tenta imitar o Espírito Santo. O diabo vai ungir o anticristo para fazer maravilhas na face da terra. Só que quando Israel está sendo perseguida, está quase derrotada, Jesus está descendo do céu com a igreja e com os anjos. Que cena, né? Se Spielberg pudesse fazer um filme disso aí, né? Que cenário. Eu estava na passagem de ano, vendo aqueles foguetes em todas as capitais do Brasil. Bonito aquilo, né? Tem crente que até está deixando de ir para a igreja só para ver os foguetes. Mas olha, aquilo não supera com aquilo que vai ser a segunda vinda de Jesus. Pá, 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 as trombetas soarão. Veja aquele grande exército de anjos descendo com Jesus. A Bíblia fala que um anjo só, na Bíblia, matou 185 mil homens. Jesus disse: olha, se eu quisesse, o Pai me daria 12 legiões. Seriam 72 mil anjos. 72 mil anjos mataria 13 bilhões e 200 milhões de seres humanos na Terra. A Terra só tem 7 bilhões. Que guerra essa vai ser, hein, gente? Lá no Vale Megido. Numa figura de linguagem, o texto diz que o sangue daqueles exércitos, porque Deus fala em Zacarias 14, eu atrairei todas as nações contra Jerusalém. Farei de Jerusalém um cálice de tontear. Mas o mesmo texto de Zacarias fala assim: o rei virá. É nessa hora, no final da batalha do Armagedon, e ele será rei sobre toda a terra. E nessa batalha tremenda, diz ali o texto, que o sangue daqueles derrotados chegará no freio dos cavalos. Aí eu não posso ser literal não, é muito sangue, tem que ser simbólico, mas é para retratar essa carnificina.
E ele convida: vinde, aves do céu, para comer a carne dos poderosos. Apocalipse 19. Muita gente. E eu estava falando com uma irmã no intervalo, numa das aberturas dos selos, deixa eu ver se eu acho aqui em Apocalipse, rapidinho. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E eis um cavalo amarelo, é a morte, e o que estava sentado sobre ele tinha poder, tinha por nome morte. E o Hades, se tiver escrito na sua Bíblia, risque, que aí não é inferno, é Hades. E o Hades o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra. A quarta parte. Eu fiz esse cálculo, que ficou mais fácil fazer cálculo com 7 bilhões, dá frações, complica. Vamos fazer um cálculo com 6 bilhões. Um quarto de 6 bilhões morre em quanto? 1,5 bilhão. O que sobra? Sobra 4,5 bilhões. Lá na frente, eu não sei agora, deixa eu ver se eu acho o texto. Vai morrer 1/3 a mais do que sobrou. Morre mais quanto? Mais 1,5 bilhão. O que sobra? Até a metade da grande tribulação terá morrido a metade da população do mundo. É grande tribulação mesmo, irmão. E ainda não chegou a batalha da Armagedon. O resto vai morrer na batalha da Armagedon. O que vai sobrar? Pouquíssimas pessoas para entrar para o milênio. Por isso que em Isaías capítulo 4, as mulheres judias vão pegar nas vestes de um judeu e falam assim: casa com a gente, nós queremos apenas o teu sobrenome, nós vamos nos sustentar. Vai ter uma carência de homens na face da terra, por causa dessas batalhas, desse juízo de Deus na grande tribulação. Já estão dizendo por aí que hoje está difícil, né? O pastor Jorge fala que cada gay que aparece no mundo, cada homem que vira gay, são menos 2 homens no mundo. Porque gay não é gay sozinho. Pastor Jorge Linhares, ele é um dos pastores que bate de frente contra esse movimento aí. Não é só o Silas, não. Tá? E o pastor Jorge, ele faz coisa de louco, gente. Um dia desse, lá na escola da igreja, a escola secular, a escola Getsemane, que tem 1º e 2º grau, uma criança lá de 10, 12 anos, desmoecando tudo, chegou perto dele assim, ele não aguentou, disse: sai dele, demônio. Aí o menino voltou ao normal, parou de desmoecar, parou tudo, né? Foi liberto. Então ele não aguenta. Um dia desse, um camarada matou uma jovem da nossa igreja, uma adolescente, um bandido. Aí o pastor Jorge, fazendo a visita lá na prisão, encontrou o camarada que estava preso, que tinha matado a moça lá da igreja. Aí o cara foi chegar perto do pastor Jorge, disse: olha, eu sou crente agora, tal. Fui eu que matei aquela menina. E o pastor Jorge foi recuando: não chega perto de mim, não. Não chega perto de mim. O pastor Jorge estava com raiva dele, porque ele ama as ovelhas. Todo domingo, na sede e nas missões, antes da bênção apostólica, nós chamamos as crianças para o altar. E sabe o que a gente faz? A gente pula, o pastor de cada culto pula com as crianças. Um dos hinos mais cantados com as crianças é: vem lutar com Josué em Jericó, né? E a gente fica pulando. Imagina eu, o pastor Bento, não tem jeito para essas coisas. E um dia lá na missão em Vespasiano,
o titular da igreja, o pastor Renato de Jesus, viajou e eu fiquei, agora eu já vou ter que fazer isso. Quando estava no final do culto, falei, criançada, para o púlpito, aí, vem com Josué, eu pulei e cantei com eles, né? O pastor Jorge ama a criança, e a oração é sempre essa: Senhor, guarda as nossas crianças, livra de pedófilo, livra de pessoas assassinas, o pastor Jorge tem um carinho, ele investe pesado, ele mandou construir do lado da igreja, nós compramos uma casa, transformamos só para ter um ministério específico com as crianças. E tem o pastor Beto, que é um palhaço na vida. O pastor Beto é o pastor das crianças, ele vai para a aula lá da criançada vestido de palhaço, né? Ele é fora de série. Então o pastor Jorge, ele tem uma visão seguinte, ele contou um dia para nós que ele cansou de lidar com os velhos da igreja. Ele disse assim, eu vou trabalhar com as crianças, porque elas que vão ser minhas ovelhas amanhã, e elas vão me amar, elas vão lutar comigo. Esse é o segredo dele. Invista nas crianças, mande os seus professores virem fazer a escola aqui do Osano, do Infanto Juvenil, tá? O Nick Cruz, que foi filho na fé do Dave Wilson, que lidou com os viciados em Nova York. O Nick Cruz foi a primeira ovelha, era o chefe dos Mau, maconheiro, usava heroína. O Nick é um cara fantástico. O Nick, ele já era crente e tudo, mas a dependência das drogas era tão grande que um dia ele não aguentou, ele entrou numa boca de fumo lá para pegar a heroína, ele injetou e a heroína não fez efeito. Ele falou assim, estou livre, estou liberto. Aí ele se firmou na fé, né? Isso não é para viciado fazer isso não, que não vai funcionar para todo mundo não. Deus tinha um plano com o Nick, e o Nick começou a cuidar dos viciados também. Só que um dia o Nick chegou com o David Hicks, pôs tudo na mesa assim, daquilo que ele usava do passado, e disse, olha, eu não vou mais trabalhar com jovens e adultos viciados, agora eu vou trabalhar com as crianças, para que elas não venham entrar no caminho das drogas. Fecha aí o parênteses aí, nem sei porque eu estou falando isso. Vamos lá. Esse mapa aqui é um resumo. Lá nos primeiros capítulos aí, primeiro capítulo de Apocalipse, aparece 7 candeeiros, 7 menorás, 7 candelabros. O que são os candelabros? O texto diz, são as 7 igrejas. Por que 7? Porque 7 na hermenêutica é o número de perfeição. Não existia só 7 igrejas, mas aquelas igrejas, elas representam profeticamente toda a igreja, desde o seu nascimento até a última igreja. Não quer dizer que nós temos uma igreja em cada tempo na história, não. Hoje tem uma igreja de Éfeso, a igreja fiel. Hoje tem uma igreja de Laodiceia, que Jesus quer vomitá-la da sua boca. Então essas igrejas representam, são características de todas as igrejas durante o período profético de toda a existência da igreja até a volta de Jesus. Elas existiam naquela época. São 7 igrejas que estão ali na Ásia, estavam na Ásia. Algumas delas não existem mais. A igreja de Éfeso, que é citada, não existe mais. A igreja que foi dada a promessa, eu te livrarei da grande tribulação que há de vir sobre a terra, ela não existe. Então Deus não estava falando com a igreja de Éfeso só, Ele estava falando com a igreja dos últimos dias, que ela não passaria pela grande tribulação. Eu vou te livrar da grande tribulação que há de vir. A palavra ali, livrar em grego, é parece que é ekbalou. Esse a preposição quer dizer para fora. Então Ele vai tirar para fora da tribulação. As 70 semanas estão relacionadas com que povo? Respondam. Israel. O período da graça está relacionado com que povo? Igreja. E o milênio? Gentios. Estão entendendo isso aí? Sempre de 3 em 3. Eu sou bem pietista nisso aí. Eu sempre prego sermões de 3 tópicos. Sabe por quê? Não adianta falar 10 razões para prosperar, porque quando chegar na 8ª, você já esqueceu as 5 primeiras. Por isso que um bom sermão, o ideal é você ter 3 tópicos. Por isso que eu sempre falo de 3 em 3, para você guardar, para você memorizar. Então,
Cada igreja dessa, olha o período que está ali, não sei se dá para você enxergar. A primeira igreja, a igreja apostólica, vai até o ano 100. Tá? A igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, do ano 100 até 313. Pérgamo, vai até 590, a igreja é a igreja casada com o Estado. A palavra Pérgamo é a aglutinação do prefixo mais gamos, que é casamento. Foi mais ou menos nesse período, depois do ano 500, que a igreja casou com o Estado. Quem bancava aquelas reuniões para definir as doutrinas da igreja na época? Os bispos, os presbíteros, tinham que se hospedar em algum lugar. Quem bancava isso? O Império Romano. O imperador que bancava. E às vezes o imperador interferia para definir uma doutrina. Então, profeticamente, representa esse período aí. Tiatira vai até o ano 1517. Sardes, a igreja da Reforma, até 1738. Filadélfia, Porta Aberta, vai até 1914. E Laodiceia é a igreja dos últimos dias. Interessante que Laos é povo, Laodiceia, governo do povo. Quem manda não é Deus.